Dá para ressignificar a frustração, Rita? Com certeza. Se não desse para ressignificar, a gente não conseguiria viver, né? Eu acho que a gente aprende muito, né, ao se frustrar. É que nem a Gabi falou, com essas dores, né, com a areia, né, isso tudo faz com que a gente realmente ressignifique e aprenda, né, novas coisas. Eu acho que também tem muito das nossas expectativas e do quanto a gente confia em certas pessoas, em certas coisas, o que vai dar certo, o que não vai dar. Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente coloca de expectativa para a nossa vida, né? Porque dependendo das expectativas, tudo vai frustrar a gente. Também esse limiar, né, da frustração, a gente conseguir aprender, né, a dar uma gerenciada nisso. Então, lógico, a gente aprende muito com os erros, com o que não deu certo, etc. Mas também a gente precisa começar a melhorar também, né, as expectativas que a gente coloca nas coisas, nas pessoas, enfim. Bom, a gente vai mostrar aqui ao longo do programa algumas histórias de pessoas que se frustraram em 2020, porque como a gente falou, né, a gente ficou longe de quem a gente ama, perdeu datas, mudou os planos, então tem muita coisa para conversar no programa de hoje, você sempre acompanhando a gente nas nossas redes sociais e também na hashtag CNN Brasil Tonight, e mais uma vez teremos uma sessão de terapia em grupo aqui na bancada, então fica com a gente que o programa promete muita coisa, mas afinal, o que é frustração? Vamos ouvir a especialista em desenvolvimento humano, Ana Raia. Olha só. A frustração é a dor emocional que uma pessoa sente quando ela não alcança o que ela quer. E ela pode vir, então, na forma de raiva, de mágoa, de culpa, de medo. Mas cada um lida com a frustração de uma forma. E eu acredito que, para algumas pessoas, a frustração pode, sim, ter um papel motivacional. Tem pessoas que não sabem lidar com frustrações. São pessoas que têm uma baixa resiliência emocional. Elas, no momento em que um evento adverso aparece na vida delas, elas negam, elas paralisam, normalmente elas culpam, vão para o lugar de vítima e se isentam da responsabilidade. Por outro lado, existem outras pessoas que quando elas estão frustradas, quando uma adversidade, um obstáculo aparece em suas vidas, elas abraçam esses momentos. Elas buscam primeiro compreender o que aconteceu, se responsabilizam por eles e através deles buscam aprender com a situação e se tornar seres humanos melhores. Ela colocou ali duas situações, né? A pessoa que nega, que se coloca como vítima e que tenta fugir daquilo. E a pessoa que, de fato, absorve o que aconteceu e tenta crescer. É importante sentir esse momento de frustração, Carnal? Se você não sentir, você vai negá-lo, usando uma linguagem psicanalítica, denegá-lo. Ou seja, sob que máscara volta o recalcado? Volta na forma de dor, volta na forma de angústia e de outras questões. Analisar um erro é um caminho bom para não repeti-lo. Toda a nossa existência, a minha, a sua, é feita de tentativa de reescrever equívocos. Nós vivemos tentando isso. Então, se eu presto atenção no que me frustrou e sou sincero com isso, eu realmente tenho ali uma chance de, pelo menos, não errar no mesmo ponto. Bom, o que não faltou esse ano foi gente tendo que rever os planos, porque, como a gente disse, a pandemia veio e bagunçou tudo. Ao longo do programa de hoje, a gente vai mostrar, então, exemplos de pessoas que enfrentaram frustrações e por que a gente vai fazer isso. Para servir de inspiração para todos nós, para a gente aqui também, para a gente perceber que, mesmo quando tudo parece dar errado, é preciso tentar seguir em frente. A gente vai começar com a história da atriz Juliana Bogos Saad. Ela passou 3 meses ensaiando para um musical sobre a vida do apresentador Silvio Santos. Só que o espetáculo só pôde ser apresentado uma única vez, porque a pandemia cancelou os planos da temporada. Olha só. A nossa estreia estava marcada para o dia 13 de março, a gente estreou, fez 2 apresentações no sábado, dia 14, e no final da segunda apresentação a produção chamou todo mundo e falou, gente, os teatros vão fechar e a gente vai ter que parar o espetáculo. Nós somos mais de 20 pessoas no elenco, ao todo tem praticamente 50, talvez um pouco mais de gente envolvida na produção, técnicos, e todo mundo parou, e todo mundo passou o primeiro período pensando, e agora como é que eu vou pagar minhas contas? E agora como é que eu vou lidar com isso? Os autores do espetáculo tiveram uma ideia que funcionou muito bem pra gente. Muito rapidamente, eles tiveram a ideia da gente fazer uma websérie, onde cada ator se gravaria de casa. E aí a gente se via praticamente todos os dias, por chamadas de vídeo, né? A primeira temporada ficou disponível no YouTube, tá disponível no YouTube, se chama Home Office.
a série. Então, acabou sendo uma coisa muito produtiva. Lógico que a gente não teve nenhum retorno financeiro, mas ocupou a nossa cabeça, fez o elenco se manter unido, aliviou um pouco a nossa frustração e a nossa incerteza do que ia acontecer, porque foi muito difícil, né? Bom, a Juliana contou um pouco da história dela. A gente vai ouvir outras histórias ao longo do programa hoje, inclusive histórias aqui da bancada. A Juliana estava falando ali a expectativa que ela tinha para o espetáculo, e aí eles pensaram, se reinventaram ali, isso ocupou a cabeça, ajudou a lidar um pouquinho com a frustração. Então a gente vai ouvir agora aqui Leandro Carnal. Assim, Abra o seu coração. O momento terapia do CNN Tonight. Vamos dividir momentos de frustração também em 2020, não necessariamente em 2020, mas como você lida com os seus momentos de frustração e qual você lembra agora? Bem, especificamente, já que você pediu para eu abrir o coração, lembrando que essa é uma visão otimista, porque pressupõe que eu o tenha, foi exatamente que nos anos 2018 e 2019 eu percebi que a minha carreira estava bem, estava assentada, eu vivia fazendo as coisas que eu gostava e com resultado. Então eu pensei, é hora de eu pensar estrategicamente e ir além. Preparei durante 2 anos um salto internacional. 2020, um livro meu era traduzido para o espanhol e eu começaria a dar palestra nos Estados Unidos. Tudo marcado. Em abril, Nova York, lançamento do meu livro em toda a América Latina. Nada disso aconteceu. E eu não apenas não tive carreira internacional, como nem nacional. Eu fiquei recluso no meu escritório. E aproveitei para estudar mais, escrever mais, preparar livros para a próxima etapa. Dei entrevistas para o lançamento, mas não fui para o lançamento recente agora no México. Adiei as palestras de Nova York para abril do ano que vem, mas transformei essa frustração em um adiamento com um melhor preparo. Ou seja, não competirei nessa Olimpíada, mas chegarei um pouquinho melhor na próxima. E ganhou o CNN Tonight, é bom, né? Sem dúvida. Foi um momento Eu assim queria dizer que nossa. não teve frustração, não. Na verdade, foi ótimo.